Bom dia, queridos, graça e paz a todos vocês. Eu queria dizer para vocês que o Revisão de Vida está demais, está tremendo, como sempre. Obrigado, Rafa. Deus tem nos abençoado muito no Revisão de Vidas lá. E eu espero que aqui também todos estejam sendo abençoados, amém? Eu quero compartilhar uma palavra contigo e quero trazer para você um tema sobre fé ou orgulho. Preste atenção, que interessante esse tema, fé ou orgulho. Você pode procurar na sua Bíblia Lucas, capítulo 22, do livro de Lucas. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 22, verso 28. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diz misericórdia. Eu acho que eu vou ficar resfriado. Vamos lá. O texto diz assim, acompanhe comigo aí. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo, e eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças nessa manhã. Graças te damos por cada vida aqui presente. Abra os ouvidos espirituais para que possamos ouvir a tua palavra, desfrutar da tua palavra, sermos edificados nela. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui nesse capítulo de Lucas, Jesus está falando com os discípulos, Jesus está elogiando. Jesus, ele sabe que ele vai ser traído, e mesmo assim ele não deixa de elogiar os discípulos. Jesus já sabe quem vai o trair. O capítulo 22 de Lucas está relatando o caminho ali de Jesus até ser traído por Judas, a conversa de Jesus com os discípulos. E o que me chama a atenção aqui, e que eu quero também chamar a atenção da igreja para esse ponto, tá? Esse ponto que ele é um ponto, como é que eu posso dizer para vocês? É uma linha muito fina, a fé e o orgulho. O orgulho, ele te desvia do caminho. A fé te mantém no caminho. É muito fina, é muito tênue a linha. E às vezes, eu falo isso como um cristão, porque às vezes nós estamos dentro de um lar, de uma família, de uma casa, de uma célula, e tem tantos entregando tanto, e alguns que não entregam nada, mas aparentemente eles têm mais fé que você. Quem já passou por isso? Sabe, o irmão aquele que ele está no meio, ele está sempre bem na aparência, né, diante dos outros, está sempre bem. Mas você está trabalhando, está se lascando, você já está sem saúde, você já está sem força, e o irmão está ali felizão, sempre bem. Cuidado, que isso é uma mentira muito violenta, muito, muito, gente. E aí que mora a fé ou o orgulho. Tem muita gente dentro da igreja orgulhosa, muita gente dentro da igreja. Você quer ver algo que você vai descobrir? Um orgulhoso dentro da igreja?
o pastor não está e deixou um discípulo pregando, ele não vai no culto. Isso é orgulho, irmão. Isso é doença. E o texto aqui está falando algo que vai acontecer com todos os orgulhosos que estão me assistindo no online e com todos que estão dentro da igreja. Esse texto Jesus vem falando no capítulo de Lucas, ele vem falando e elogiando os discípulos. Olha que interessante, ele sabe que Judas vai trair ele, ele sabe que Pedro vai negar ele 3 vezes, ele já sabe. Mas mesmo assim Jesus não deixa de elogiá-los. Mas olha que interessante, por que o diabo fez esse pedido, pastor? Para peneirar os discípulos. Eles estavam reunidos, capítulo 22 ainda de Lucas, eles estavam reunidos discutindo para ver quem que seria o maior. Os discípulos de Jesus, e Jesus só observando eles, elogiou a fé, elogiou, e Jesus só observando de longe, eles ali, o que eles estavam confabulando? Eles estavam ali entre eles trocando uma ideia, quem que ia ser o maior? Vamos lá, quem que vai ser que o pastor vai escolher para pregar quando ele for viajar? Ele estava ali nessa discussão, quem é o maior entre nós? Pedro, Tiago, mas Tiago, né? Tiago era irmão do homem, né? Judas, né? Irmão do homem. João é um baita puxa-saco. Pensa no puxa-saco, é o João. E eles estão confabulando, e Jesus está só observando o coração, o orgulho, mas só que Satanás também está observando. E Satanás vem para Jesus e fala para Deus: deixa eu peneirar eles para te ver quem eles são, deixa eu provar eles. E agora, irmãos, eu sinto dizer para vocês que tem alguns que Deus vai permitir Satanás peneirar, para que tu possa não morrer. Você vai observar comigo no texto que Pedro não morreu. Pedro não morreu. É que você precisa ser tratado. E para ser tratado você vai precisar passar numa provinha. Uma provinha de matemática, raiz quadrada, né? Física quântica, química, né? Nem lembra mais, né? A propósito, você está indo no colégio, na escola? Não? Então volta logo, dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Você está vivo, dá tempo ainda. O Pedrão está ali. E aí Jesus, o diabo pede para peneirar os discípulos. Só que tem um que Jesus diz no verso 31, Pedro, Simão, Simão, para te se tornar Pedro, você vai ser peneirado. Você é muito orgulhoso ainda, Simão. Aqui ainda Jesus não tinha dado o nome dele de Pedro, ainda era Simão. Ainda ele era chamado só por Simão. E ele disse: Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu roguei, ou seja, Jesus falou: eu estou intercedendo por ti, Pedro. Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Senhor, a partir do 32, como assim, Senhor? Eu estou pronto para morrer contigo. Olha o que ele responde para Jesus. Simão, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: eu lhe afirmo, agora Jesus chama ele de Pedro, que hoje 3 vezes me negará, ou negará que me conhece. E a minha preocupação com a igreja é essa. A minha preocupação com a igreja é que as pessoas, às vezes, elas não estão ligadas à palavra de Deus, elas estão ligadas à figura do líder. E quando o líder não chama, quando o líder não desafia, quando o líder não motiva, ela não congrega. Ela não tem fé suficiente para ser curada, ela não tem fé suficiente para conquistar algo. Ela precisa que o líder fique soprando toda hora, enchendo a bola dela. E aqui Jesus furou o balão de Pedro. Hoje Jesus vai furar o teu balão do orgulho. Estava inflado, Jesus vem,
furou o balão de Pedro. Pedro estava se sentindo, gente. Olha o que Pedro falou para Jesus. Quantas vezes você já viu algum irmão fazendo promessa, peripécia, não sustenta sentado o que ele falou de pé, e está fazendo peripécia. Pedro está fazendo isso, e Jesus falou: hoje eu vou te peneirar. O diabo pediu para te peneirar e eu vou deixar. O que eu faço agora? Jesus olha no balão dele, e Pedro: não, Jesus, hoje eu estou pronto para ir tanto para a prisão como morrer contigo. Jesus não acreditou. Jesus não acreditou. E aqui, queridos, eu quero fazer outro alerta: o orgulho. Aqui eles reuniram para confabular quem seria o maior. Parei um pouquinho, mas quem que era o maior ali? Tudo o que eles estavam falando? Ei, quem é o maior na tua célula? Quem é? Então do que tu está falando? O diabo vai pedir para te peneirar, e o teu líder só vai poder interceder. Falar: misericórdia, Senhor, o que é isso? Câncer? O que é isso? Ele vai falar: por que isso? Eu não estou orando, eu estou buscando. Ei, líder, presta atenção. As coisas acontecem não porque você é poderoso, mas porque tem um Deus que tem o controle de tudo. Ele sabe a medida. Ele sabe a medida, e Ele permite o tanto que Ele quiser e o quanto. Hoje nós vivemos debaixo dessa influência, queridos. Olha para mim, eu quero alertá-los. Eu não estou dizendo que vocês estão me olhando aqui, me assistindo, talvez sejam esses orgulhosos. Não estou dizendo isso. Eu estou ministrando uma palavra que está apontando dois tipos de pessoas: o orgulhoso e o que tem fé. E eu quero que você discirna isso, que você tenha a capacidade de discernir. Não, para aí, até que ponto eu tenho orgulho ou eu tenho fé? Eu gostaria de pedir a você que nessa manhã você refletisse: que ponto eu estou, qual que é a parada? Sabe, eu estou lá na igreja tentando agradar alguém, eu estou lá na igreja, sei lá, tentando me esconder do diabo. Não vai conseguir, gente. O diabo é espírito, entendeu? Talvez ele pode estar ali na porta te esperando, eu nem estou enxergando ele, entendeu? Mas ele está ali no cantinho ali. Estou esperando ele, que hoje peneirar ele. Hoje chegou a vez dele. Só vou esperar ele sair daí, porque esse pastor aí é meio faca na bota, vai querer me dar na jugular, mas eu vou pegar o fulano. É assim, gente. E eu fico chateado, porque eu encontro muita gente assim. Muita gente que fica confabulando, fica falando mal de fulano, beltrano, ciclano, fica questionando, fica... Aqui, gente, os discípulos, é triste isso aqui, num determinado ponto, mas Jesus, ele sempre faz um caminho para trazer restauração para todas as coisas, e para fazer tudo novo outra vez. Eles estão falando, queridos, entre eles, confabulando quem que vai ser o maior. O maior já está entre eles, é Jesus. E eles estão discutindo entre eles que se vai ser João, Pedro, quem que vai ser o animadão. Nosso líder está fraco. Você vê o que a palavra dele não é mais forte, né, como era antes. Acho que eu vou procurar outra igreja. Olha que coisa interessante. E essa é a hora, meus irmãos, que o orgulho
vai indicar para Satanás o seguinte: ó, ele está agora de bobeira, ele furou, ele ultrapassou a barreira da proteção, da obediência, pode peneirar. Aí os demônios vão chegar diante dos anjos de Deus, vão falar: olha, ele saiu da linha de proteção, eu vou peneirar ele. Os anjos de Deus não podem fazer nada, o pastor não pode fazer nada. O pastor pode, a única coisa que ele pode fazer é replicar o modelo de Jesus, falar: eu vou interceder por ti, meu irmão, mas você precisa rever o que você está fazendo para estar acontecendo isso na tua vida. Mas eu vou rogar a Deus que Ele não deixe que o diabo toque na tua vida, que essa experiência, que essa dificuldade, ela sirva para que tu te arrependa, para que tu te converta, para que tu te renda aos pés de Jesus e fale: eu não quero mais viver isso que eu estou vivendo, olha o que isso me gerou, olha o bônus que eu recebi. Pedro, queridos, Jesus disse para ele: Pedro, e pior que o animal velho e pediu para peneirar tu primeiro, Pedro. Pensa, gente, Pedro era um cara sanguíneo, colérico, bicho bravo. Pedro era o cara. Eu gosto de Pedro, mesmo ele dando as mancadas dele, eu gosto dele. E Jesus falou assim: é tu primeiro, Pedro, que ele vai pegar. E olha só, Pedro, tem mais ainda, já vou te adiantar. Além de Judas, tu vai me negar 3 vezes. Judas foi, olha aqui a diferença, olha a diferença de quem escolhe ficar com orgulho e quem escolhe ficar com a fé. Pedro está tendo o balão do orgulho furado, mas ele escolhe obedecer. Judas não obedeceu. O que aconteceu com Judas? Ele foi e se matou. O orgulho mata, gente. Mas olha Pedro, vamos lá. Pedro fala: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão até a morte. E aí Jesus afirma para eles: não, Pedro, vai me negar 3 vezes. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, na hora, queridos, na hora, vocês já viram até dramaturgia sobre isso. Na hora, ele olha para Jesus e ele se arrepende. Ele fala: meu Deus, ele me avisou. Ele sai depressa, com vergonha. É diferente de Judas, que saiu tranquilão com o dinheiro. Ele na hora, ele vai: tá aí o que Jesus falou, neguei. Ele foge, queridos. Só que Jesus falou para Pedro aqui nesse capítulo, ele disse: Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você pode dizer glória a Deus? Jesus falou: Pedro, esse orgulho, eu vou furar o balão do orgulho, mas a tua fé vai ficar intacta, Pedro. E tu vai me negar, Pedro, 3 vezes, mas fica tranquilo, que a tua fé vai te dar um alerta. E foi o que aconteceu. Quando Pedro negou Jesus, a fé dele deu um alerta para ele. Ele falou: meu Deus do céu, o que eu fui fazer? E já se assustou, e já começou o arrependimento. Quando você tem essa capacidade, quando você tem a capacidade de entender, como Pedro, que Satanás pode pedir para peneirar você, mas Jesus, o seu líder que está intercedendo por ti, e Cristo que te chamou para ser salvo, está intercedendo por ti à direita do Pai, você vai ter fé para se arrepender de novo. Amém? Você vai ter fé para dizer: Jesus, eu errei, mas eu quero reconhecer o meu erro. Porque muitas vezes, querido, nós temos um orgulho, sabe? Eu isso, eu aquilo. Não, querido, é mentira, tá? Muita gente é mentirosa. Muita gente fala assim: eu conheço aí o que está falando. Não conhece nada, ouviu falar. Muita gente mentirosa dentro da igreja. A gente fala assim: eu conheço a palavra. Mentira. Ouviu falar no YouTube. Estou falando besteira aqui? É mentiroso. Eu conheço a palavra. O que esse pastor está falando aí? Ele está dando outra direção, outro conteúdo. Mentiroso, não conhece a palavra. Toda pessoa que fala isso não conhece a Bíblia. Ele ouviu falar. Ele ouve o YouTube, ele ouve não sei o que, ele ouve não sei quem falando. Ele nem sabe quem são as pessoas. Para começar, o cara que dá crédito para quem prega, quem está pregando no YouTube que ele não conhece, a não ser no pastor dele, ele é um desvairado, ele é um maluco, porque ele não sabe quem é o cara. Por isso que eu falo, um dia eu estava comentando, não sei se foi com o Everton,
Não, o canal tem que bombar, não sei o que, o canal do YouTube. Pois é, mas só vai bombar o dia que a igreja crescer. Porque quem tem que me ouvir no YouTube é a igreja que eu sou o pastor. Que adianta o pastor lá do Rio de Janeiro, um cara lá do Rio de Janeiro me ouvir? Ele não me conhece, ele não sabe se eu tenho vida com Deus, ele não sabe se eu sirvo uma igreja, ele não sabe se eu sou marido de uma só mulher, ele não sabe se eu sou dizimista, ele não sabe se eu sou capaz de sustentar a minha palavra que eu estou falando de pé, sentado. É maluco. Tem muita gente vivendo assim hoje. O cara está no YouTube lá, o cara tu nem sabe quem é, de onde que saiu, não sei. O cara é apóstolo. O cara é apóstolo de uma igreja só. Poxa, gente. Apóstolo que tem uma igreja que está com um monte de problema para resolver. Inclusive está devendo o aluguel. Inclusive o pastor não dizima, porque ele não tem para quem dizimar, porque ele é auto em si mesmado, ele dizima para o umbigo dele. Ali daí. Mas a lei de Melquisedeque, que o pai Abraão ensinou, tem que dizimar para cima. E agora? Não concordo. Pois é, o diabo já pediu para peneirar você. Você já está na lista. Já está na lista. Dos heróis da fé, não dos que vão ser peneirados. Já está na lista, irmão. E faz tempo. Tem gente que está na lista faz tempo. E peneira nele, peneira nele, peneira nele, peneira nele. Mas ele é forte, né? Peneira nele, peneira nele. E peneira nele. E ele não para de errar. Não para. Eu vou dizer algo aqui para você muito forte. Sobre essa palavra. Sobre orgulho ou fé. Ou fé ou orgulho. Eu vou dizer algo aqui para vocês que é muito forte. Todas as vezes que você murmura, a Bíblia diz que em tudo deveis dar graças. Todas as vezes que você murmura, todas as vezes que você reclama pela colheita que você está fazendo, você está atrasando o seu perdão. Você está atrasando o seu sair da peneira. Todas as vezes. Sabe qual é que é a melhor forma para mim, cristão, para nós? Sabe qual é a melhor forma? Aceita que dói menos. Fala, Senhor, me perdoa, eu contribuí para tudo isso. Se é uma colheita minha, eu não vou desistir do Senhor, não. Eu errei mesmo, eu pisei na bola com o Senhor, eu nunca te ouvia. Ouvi tanta gente, xinguei tanta gente, rejeitei tanta gente, que talvez estava vindo com o teu amor. E a colheita é minha, vamos lá, me ajuda agora. Aí eu creio que entra em ação Jesus, falando, eu roguei por ti, Pedro, e a tua fé não vai desfalecer. Fica tranquilo, Pedro, tu vai passar por essa prova, mas ali na frente, Pedro, você vai vencer, eu vou te perdoar, e você vai pregar para 3.000 almas e eles vão se converter. Jesus pode pegar o nosso problema, por maior que ele seja, e transformar eu e você num pregador de 3.000 almas. Você pode ser um adúltero, você pode ser um prostituto, você pode ser um assassino. Se você se arrepender e ter fé para isso, Deus vai te tornar um grande homem e uma mulher de Deus. Você pode ser o que for, irmão. A partir do momento que você fala orgulho, sai da minha vida, porque eu vou usar minha fé para crescer em Jesus. Ele vai fazer tudo que tem que ser feito para que você seja um Pedro. Eu penso aqui que Jesus falou, em algum momento ele falou, Pedro, eu preciso de ti no ministério. Porque tu vai ver à frente, Pedro é o cara das 3.000 almas, das 5.000 almas. E é o mesmo Pedro que negou Jesus. Você entende que Jesus, ele faz tudo novo de novo? Você entende que você, quando ouve uma palavra de confronto, não é para que você fique irritadinho. Não, querido, é Jesus furando o balão do teu orgulho. Tem gente que ouve uma palavra de ensino e quer ir embora da igreja. Não, querido, o diabo pediu para te peneirar e Jesus está dando a palavra dele para furar o teu balão, para que tu possa usar essa fé, o resto de fé que tu ainda tem, para crer e para se arrepender. Ele fala, mas está batendo em mim. Não, querido, ninguém está batendo em ti, é para furar o balão mesmo. Acabou. Cadê o irmão peitudo lá, o irmão
peito estufado, ele está chorando, está triste, porque descobriram o pecado dele. O diabo expôs ele numa situação aí, agora ele tem que baixar a crista. Cadê o irmão aquele que era a quarta pessoa da Trindade, sabia a Bíblia de trás para frente, é mentira, ele nunca leu a Bíblia, ele ouviu os outros falar. Descobriram ele aí. Um dia os nossos líderes, os bispos falaram assim: é um desafio desse ano, para a turma que vai entrar no Cefap, tem que ler a Bíblia toda durante o ano. A Bispa Lúcia, se você quiser, você pode usar os devocionais dela, ela está sempre fazendo o conteúdo bíblico para conectar versículo para devocional, e naquele cronograma dela você vai ler a Bíblia no ano toda, se você começar em janeiro. Tem gente que fala assim: não, eu não vou ler, porque não fui eu que fiz. Cabeção, tu não tem capacidade de fazer, senão tu já tinha feito. Tu nunca leu a Bíblia toda, por isso que tu nunca vai fazer um versículo ligar no outro. Tu nunca vai ver que o que está escrito no livro de Levítico está escrito no livro do Novo Testamento, se tu nunca leu a Bíblia. Tu nunca vai ver ou vai saber que quando Gênesis está falando da fé de Abraão, lá em Hebreus 11 está falando da mesma fé. Por isso tu não lê a Bíblia, não vai. Agora tu está ouvindo os outros falar. Estou ouvindo, fulano falou. Fulano falar não adianta. Eu vou dizer algo para você muito poderoso, para que tu possa vencer o dia da prova. A fé vem pelo ouvir, pastor, vem. Mas o que te faz vencer no dia da prova? É quando você tem intimidade com a palavra de Deus. Aí, quando é que a intimidade chega? Quando você lê. Se ouve, você se alimenta. Eu não estou dizendo que ouvir não alimenta, alimenta. Mas quando tu tem intimidade, consolida. Aí ninguém te para, irmão. Aí você fala que nem Pedro: eu errei, mas eu tenho como voltar. Pedro sabia que Jesus ia buscar ele. Quem acredita que Pedro sabia? O que fez Pedro se manter e não se matar que nem Judas? Porque os episódios eram muito próximos. Por que ele foi e se escondeu? E depois Jesus foi buscar ele. Falou: não, Pedro, tu sabe que tu é útil no ministério. Não foge, Pedro, vem cá, Pedro, te perdoar, Pedro. Não, Jesus, não chega perto de mim. Eu não sou digno de desatar tua sandália. Não chega perto. Ele estava no barco, o que é pior, Pedro era filha da mãe, né? Ele influenciava. Ele voltou, me levou gente com ele. Por que ele não voltou sozinho, esse infeliz? É os irmãos dentro da igreja que ficam chateados e levam os outros irmãos embora da igreja, sai contaminando os outros. Pedro tinha influência, gente. Ele voltou para o barco, quando ele viu Jesus, falou: não, chega perto, pelo amor de Deus, eu tô sujo. E Jesus fala: para, Pedro, vem embora, vem para cá, Pedro, traz o barco para cá, para a beirada de novo, Pedro. Gente, Pedro voltou a pescar, gente. Ele ficou apavorado, ele falou: meu Deus, não pode andar perto desses caras. Pedro se escondeu na casa de João, lá dos discípulos. E aí eu quero trazer uma demonstração aqui para ti, muito poderosa sobre isso. Sabe, hoje a igreja, ela não precisa, a igreja não precisa de homens abençoados, ricos. A igreja precisa de homens e mulheres com caráter. A igreja não precisa de pessoas orgulhosas, gente, que tem dinheiro, que são encismesmadas. A igreja não precisa dessas pessoas que elas vivem, gente, fazendo tudo que é tipo de peripécia para poder se manter, para poder manter uma aparência. A igreja não precisa disso. A igreja precisa de homens e mulheres com caráter de Cristo. Eu acho que quando Jesus aqui, ele permite Pedro ser peneirado, era justamente para corrigir. Pedro vai voltar, Pedro vai ver que ele é ele é Simão, ele é o pescador, ele é um Zé Ninguém. E ele vai reconhecer que ele errou quando ele estava lá discutindo com os irmãos quem que seria o maior. Eu acho que quem puxou a fofoca foi Pedro. Eu acho, tá, gente? Isso é um pensamento meu. Porque Pedro era sanguíneo. Pedro, ele não ia ficar quieto, né? Ele falava: não, eu que vou ser o maior.
O que vocês estão achando, Pedro? Pedro chegou e falou assim: ei, pensa vocês, olha para mim. Ó, eu sou o cara, eu viu lá, o soldado lá, eu já dei na orelha dele, já dei um Hadouken nele, já resolvi a parada, mas o mestre chateou. Mas eu acho que eu vou ser o maior. Depois que aí eles falam, eu creio que quem fala essa fala, depois que o mestre morrer, eu vou ser o maior, foi Pedro. Porque a Bíblia diz que quanto maior a tua responsabilidade, mais cobrado tu vai ser. Quem foi mais cobrado nessa história? Não foi Pedro? Porque o diabo escolheu ele para ser o primeiro da lista da peneira. Ele está falando aqui para Jesus, ó. Falou assim: eu quero peneirar o Pedro primeiro. Era todos os discípulos que o diabo pediu para peneirar, mas o Simão foi escolhido para ser o primeiro. Então eu acho que Pedro era o que estava confabulando ali. Não, eu vou ser o maior. Jesus vai morrer. Ele vai, já viu? Você viu o que ele está falando? Ele vai morrer na cruz. Então eu vou ficar, eu que vou ser o chefe de vocês me obedecem. E Pedro está nessa vibe, todo orgulhoso. E aí o diabo vem, vê isso, Jesus está observando isso, mas Jesus não deixa de elogiar eles. Jesus está elogiando o tempo todo os discípulos, mesmo sabendo que ele ia ser traído. Eles botam eles na mesa para comer a ceia. Jesus dá o pão para Judas, o Judas que ele ia ser o primeiro a trair. Jesus dá o pão para ele. Quando Jesus fala que aquele que pegar o bocado do pão da minha mão é o traidor, cara, eu penso assim, ó. Também ele falou, por que Judas pegou? Judas estava tapado de orgulho, gente. Ele ficou cego, ele nem ouviu, acho, Jesus falar isso. Eu acho que ele não ouviu. De sua consciência tu pegava o pão? Eu acho que ele não ouviu. Eu acho que Satanás peneirou ele de tal forma que ele não ouviu Jesus falar que quem pegasse do bocado do pão era o traidor. Ele pegou, gente, comeu, faceiro. Ei, Jesus, o dinheiro tá fluindo, as ofertas estão chegando, já não tem mais onde botar, não tem que chamar o carro forte. Jesus falou: chama a jumenta, não a de Balaão, pega outra, para levar o dinheiro. Véio, quantas sacas tem? 6, bota no ombro da jumenta, atravessa a Judéia, o mar da Galileia, guarda esse dinheiro. Porque Judas era o tesoureiro de Jesus. E olha que coisa interessante, que eu vou levantar aqui uma coisa para vocês ler a Bíblia. Só vou levantar para te ler a Bíblia. Quero ver se realmente você quer deixar de ser orgulhoso e viver pela fé, por fé, como está escrito em Romanos 1,7, de fé em fé. Olha para mim. Judas era o tesoureiro de Jesus. Para que Jesus precisava de 30? Por que Judas precisou de 30 moedas para trair Jesus se ele tinha o cofre? Você já parou para pensar nisso? Não, pastor, é porque tu nunca leu a Bíblia. A Bíblia te convida a pensar, gente. Sim ou não? Quem lê a Bíblia? Então tem trechos da Bíblia que a Bíblia te faz pensar e parece que vai colar as placas, não tem? Fala, nossa, não estou vendo, não estou conseguindo descobrir. Tem um negócio aqui, mas se eu falar, eu posso estar falando uma heresia. Não gera, às vezes a gente fica pensando, não, Senhor Deus, o livro vai falar um troço desse para a igreja e eu vou ser herege. Não é assim? A Bíblia é assim, gente, mas tem que ler. Eu peguei agora, na última semana, uma semana antes do revisão, 2 pessoas questionadoras. Gente, eu não sou bom em memorizar versículo, mas eu leio muito a Bíblia, o tempo todo. Eu leio a Bíblia praticamente todos os dias. Todos os dias eu leio a Bíblia. Todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias eu leio a Bíblia. Eu leio muitas vezes, eu leio, mexo, leio, paro, volto, leio. Sempre eu leio a Bíblia. Eu estou sempre olhando a Bíblia. Eu não tenho facilidade nenhuma em memorizar versículo. Mas se o cara vir me questionar, eu sei onde está. Eu sei o livro. E eu peguei 2 pessoas que vieram me questionar lá na sede. Esses caras então vai me questionar, não tem nada com esses caras, o que eles querem comigo? Será que eu estou em pecado? Será que eu fiz alguma coisa? Será que está escrito na minha testa que eu sou mestre do judeu, que eu sou o tio Nicodemos? Tem que ter alguma coisa escrita na minha testa. Os caras ficam se encarnando em mim, achando que eu sou rabi. Aí, tá bom, não, vamos lá, vem, pode vir. Começaram com blá blá blá, sempre, gente. Sempre, eu fico chateado, sempre. Ou eles estão seguindo um cara aí que é calvinista, ou eles estão seguindo um outro cara que é de São Paulo, não vou falar o nome, tem uma barba assim,
cara fala muito bem. É muito conhecido ele no Brasil aí. Tem uma barba assim. Cara inteligentão, um cara inteligente, é. A igreja dele até tem um nome que começa com Z. É Casa Z. Você já sabe o que eu estou falando. Ou segue um outro cara aí que é calvinista. Geralmente eles estão seguindo esses caras no YouTube. E começou, falei, ok, mano, aonde está escrito? Não, aonde está escrito, irmãos? Falou que conhece a palavra, aonde está escrito? Aí eu já comecei, hoje eu vou furar a bolha do orgulho desses dois mané. Eu vi já no olho, eu já vejo na cara, eu já vejo quando é mané. Quando o cara ele tem conhecimento, ele compartilha contigo, ele divide contigo, é ou não é verdade? Agora quando o cara não tem conhecimento, o que ele faz? Ele vem para cima de ti te questionar. Vocês já viram que o cara que ele é mestre, ele ensina de fácil, ele reparte? Quem já observou isso? Que o mestre ele reparte, mas o cara que não é mestre, que ele é mentiroso, ele não reparte, ele fica questionando. É ou não é verdade? Pode observar isso, gente. Estou ensinando vocês, que nós temos que aprender hoje, tá? Que nós temos tempo já, daqui a pouco nós já vamos terminar. Eu quero ensinar vocês, igreja, eu amo vocês, para que vocês não caiam no orgulho do alheio, mas que vocês vivam a fé que vai garantir para vocês uma vida maravilhosa com Cristo. E o cara, eu falei, fala onde está escrito, irmão. E essa minha Bíblia aqui aberta, em cima da mesa. Aí eu, e fui lá em Levítico. Mostrei, falei, lê ali o texto. Lê aqui, ó, para mim, aqui, ó. Levítico 22 e tal, lê aqui. Falei, irmão, eu sou ruim da dicção, mas tu também é. eu tenho um problema com vírgula. Às vezes eu passo correndo na vírgula e nem eu entendo que eu li. Eu falei, irmão, eu tenho problema com a dicção, mas tu tem também. Tá ruim o negócio aí. Irmão, deixa eu te falar. O que está escrito ali, irmão? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, o que está escrito, irmão? Não, está escrito isso, isso. O que está escrito, irmão? Está escrito isso, isso. Tá. Isso está escrito aqui, basta, né? Basta. Então aí, como é que tu está falando que é isso? Não, é porque a palavra, não sei o que no original. Não. A Bíblia aqui é no grego, tá? O original da Bíblia é escrito, nós puxamos pelo grego, é a nossa fonte. Por que está buscando o latim, que é do Império Romano? Eu não sou romano, rapaz, eu sou cristão. E vou te falar mais, Deus do século V, nós somos perseguidos pelo Império Romano, até o dia de hoje. Está falando do que, rapaz? Tem que falar aqui na Bíblia. O latim não me interessa, deixa para o Papa. Sabemos, Papa? Eu não estou com o Papa não, eu estou aqui no Evangelho. Vai com o Papa lá, meu filho. O Império Romano perseguiu a igreja o tempo todo. Depois do Egito, os próximos bárbaros, os algozes do cristão foi os romanos. Está falando do que, irmão? Então lê aqui o texto, está escrito ali. Então é isso aí. Aí eu disse para ele, não, mas tu vê o questionamento, fulano. Daí ele abriu o jogo que ele escutava o cara esse aí, da Casa Z lá de São Paulo. Aí eu falei, te peguei, tu nunca leu a Bíblia, rapaz. Tu escuta os outros papagaio. Tu é papagaio gospel. É isso que tu é, papagaio gospel. E vai para a igreja do cara lá em São Paulo, meu. Vai lá, eu duvido ele te receber. Vai lá e diz para ele, eu quero ser teu discípulo. Ele vai ligar para mim e vai dizer, chegou um cara aqui falando que é da tua igreja, ele quer ser meu discípulo. E eu vou ter que dar as referências, meu irmão. E aí? Vai lá e pede para ser discípulo dele, cara, porque ele estuda. Se ele está falando alguma coisa e ele é inteligente, ele estuda. Agora tu estuda, irmão. Falei para ele, o orgulho, meu irmão. Olha para mim, com todo respeito contigo. Eu estou rindo aqui, eu falei para ele, eu estou sorrindo porque o orgulho mata. Tu é orgulhoso, irmão, vai ler a Bíblia, para de ficar escutando os outros, porque tu só vai aprender quando tu te dedicar a ler a Bíblia. Tu só vai aprender quando tu investir um tempo em ti. É assim na escola, é assim no trabalho. Por exemplo, tu tem um trabalho. Por exemplo aqui, quem que tem um empreendimento aqui? Quem tem empreendimento, loja, sei lá, boteco, sei lá, alguma coisa, eu vendo alguma coisa. Você não tem que se esmerar naquilo que tu vende para te poder melhorar os teus ganhos?
Para ser cristão, tu tem que se esmerar em ler a Bíblia para melhorar a tua vida cristã. É a mesma coisa, gente. E falei para o irmão, irmão, olha só, eu não posso mais daqui para frente te ajudar. Eu só posso te ajudar o dia que tu lê a Bíblia toda. Então eu vou fazer um desafio contigo. A partir de hoje, tu começa lendo a Bíblia em Gênesis e termina em Apocalipse. Tá? Quando tu terminar de ler a Bíblia, tu me fala. Só que tem um detalhe. Eu vou te fazer 3 perguntas teológicas de quem já leu a Bíblia. Se tu não me responder, tu não leu a Bíblia, eu vou pedir para te ler de novo. Aí ele me olhou assim. Eu falei, bah, tu não é fácil mesmo. Fulano falou que tu é xarope. Falei, xarope é remédio, irmão. Não, fulano falou que tu é xarope mesmo, que tu não é faca na bota. Falei, não, xarope é remédio. Lê a Bíblia e eu vou te fazer 3 perguntas. Melhor, eu não preciso te fazer, pode perguntar para o Bispo Luiz. Ele faz para ti. Se tu acha que eu não sou capaz, vai e pergunta para o meu líder, ele vai te fazer as mesmas perguntas. Beleza? Então tá, estou te esperando. Tu acha que ele falou sim para mim, que ele ia ler a Bíblia? Vazou e vou te falar para ti, ó. Já criou uma barreira entre eu e ele. Já não é mais muito meu amigo, não. Não, mas está na mesma igreja, pastor, mas não é mais muito meu amigo. Por quê? Porque eu furei a bolha do orgulho. E nós devemos furar, assim como eu furo a minha. Tem hora que eu faço, não é tudo isso não, cara, baixa a bola aí, Jonas. Eu falo comigo. Eu reconheço. E quando eu preciso de ajuda, o que eu faço? Eu busco. Eu não tenho problema com isso. E Pedro, queridos, estava nesse ponto crucial da vida dele. Estava ali, caminhando para lá e para cá com Jesus, admirando os milagres, né? Imagina tu ver Jesus pegar um menino que apareceu com os pãozinhos ali, com o peixinho, e alimentar aquele monte de gente. Ele estava vendo, estava acompanhando. Uma outra coisa é quando tu entra na intimidade, quando tu tem o conhecimento, quando tu tem a base. É diferente. Até que tu tenha uma base sólida, tu comete esses pequenos erros como Pedro cometeu. Ali Pedro estava no processo, mas Jesus, mesmo nós estando no processo, Ele nos garante proteção, Ele garante que intercede por nós, como Ele intercedeu por Pedro. Então não está tudo perdido. O que a gente precisa entender, pastor, então o que o senhor quer dizer com isso para mim? Eu quero dizer que você tem que discernir entre o orgulho e a fé, para que você possa escolher seguir por fé. Entenderam? Eu não estou nem dizendo aqui que tem alguém aqui que fez isso ou aquilo. Esse comentário que eu estou fazendo com vocês, de pessoas que têm essa atitude, é um exemplo só. E não pegue isso e não fique te cuidando, achando que é contigo ou que eu estou falando de ti. Não estou falando de ti, estou falando que esses exemplos são exemplos de pessoas orgulhosas. Porque todos nós, se tu parar para pensar, Judas não precisava das 30 moedas porque ele era o tesoureiro. Esse irmão não precisava ficar fazendo esse questionamento se ele tem a mesma Bíblia que eu e você temos. É ou não é verdade? Não precisava. Então o que a gente identifica quando isso acontece? Que tem orgulho. Não, eu quero ser melhor que ele. Que é o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam discutindo quem ia ser o maior. Por isso que o diabo foi, viu que Jesus observava eles tendo essa atitude. O diabo foi e pediu para peneirar eles. Entende? Então quando o diabo vai e pede para peneirar eles, é porque eles estão tendo uma atitude errada. E eu quero ir para frente, queridos, nesse tema. Aqui, partindo daqui, Pedro então, ele é perdoado. Jesus alcança Pedro novamente. E Pedro vem e dá o resultado das 3.000 almas. A minha pergunta para você é: você gostaria de sair e de ter essa visão aberta para sair do orgulho e andar por fé e dar os resultados que você precisa dar? Quantos gostariam? Levanta a sua mão. Então hoje faça o seguinte: fure a bolha. Às vezes é uma travinha assim, um pensamento. Fure a bolha. E hoje eu vou pedir para você com todo carinho, respeito, meus irmãos da igreja Sara Cavalhada, lê a Bíblia. Lê mesmo que tu não entenda. Eu sei que tem uma parte da Bíblia, começa a falar de genealogia, né? Fala o nome de todo mundo. Bah, aquilo ali não é fácil, né?
Quando chega naquela parte, ele fala, nossa, é pai de fulano, que ciclano, que beltrano, que bibi. E vai tem uma parte que é só nome. Fala, aí tu fica pensando assim, ó, a tua mente, teu pensamento. Também, o que tem a ver isso aqui na Bíblia? Eu quero a palavra, não quero o nome do fulano, do beltrano, do ciclano. Gente, é história, gente. Tem os livros históricos, tem os livros poéticos, tem os livros proféticos, né? Tem os livros dos 4 evangelhos, tem os livros da revelação. Você precisa ler, tem que ler, porque depois, lá na frente, você vai entender porque daqueles nomes. Daqui a pouco tu está lá em Atos, tu vai ver um nome daquele ali. Falei, o cara era avô dele. Aí você vai conseguir ligar a história. Entendeu? Aí você vai estar lá em Efésios, vai falar, eu li isso aqui lá no livro do Antigo, no Isaías. Eu vi isso aqui no livro dos Reis. Eu vi isso aqui no livro de 1 Samuel. Aí você vai dizer assim, nossa, a Bíblia está falando, as histórias estão... Não, claro, ascendência, descendência. Aí você vai entender, porque tem coisas que se contradizem. Por exemplo, se eu falo para você assim, ó, quem já cantou essa música? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem já viu essa música? Levanta a mão. Você nunca se questionou dessa música? Jesus, filho de Davi, rapaz. Davi era um homem sanguinário. Davi mandou matar Urias. Não, rapaz, Jesus é filho de Deus. Você nunca fez essa pergunta, gente? Eu faço, eu vejo as coisas, quando eu vejo música, o Luiz sabe que eu converso com ele. Esse tempo eu ouvi uma música, eu falei, Luiz, essa música aí não está falando de Jesus, isso aí não. Isso aí não está certo, isso aí, Luiz. Eu brincando com o Luiz, né, pastor? Ele falou, não, isso aí não está certo, não. A música é para adorar a Deus, o louvor. E aí a gente conversa. Jesus, filho de Davi. Eu falei, filho de Davi, não é o Davi. Eu ouvi falar, olha porque quando tu só ouve falar é triste, gente. É muito triste, gente. Eu ouvi falar que Davi matou o cara lá, o marido da mulher que ele pegou. Como é que os caras estão dizendo que Jesus é filho dele? Gente, quando eu não li a Bíblia, eu pensava pelo menos, vocês pensam? Eu pelo menos pensava, eu não lia a Bíblia também. Também não quando eu era neófita, eu não lia a Bíblia. Mas eu escutava, falando, filho do Davi, o pastor aí estava falando outro dia, que ele matou a mulher, ele mandou matar lá o marido da Betseba lá, e pegou a mulher do cara, isso é um safado. Aí eu lendo os nomes, a genealogia, eu descubro que Jesus está na linhagem de Davi. Aí você tem clareza. Aí você fala, tá, é por isso aqui. Ele está na sucessão da linhagem de Davi. Então quando ele era o Jesus homem, daí você começa a entender, né? Ele nasceu de uma mulher e essa mulher era da descendência de Davi. Ou de um homem que foi o pai dele, da descendência de Davi, melhor dizendo. Aí você começa a abrir, os teus olhos começam a se abrir, as coisas começam a ficar claras. E aí você começa a dizer, não, eu vou por aqui. Aí você começa a ter discernimento de escolher o caminho certo para trilhar. Amém? E nós vamos ler mais um versículo aqui, que está em 2 Coríntios 11:30. 2 Coríntios 11:30. E eu vou falar um pouquinho sobre Paulo. Está dizendo assim, ó, se eu tenho do que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Preste atenção. Quando você fura a bolha do orgulho, você sabe que você é fraco. Olha o que Paulo está dizendo, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Se eu tenho do que me gloriar, vou me gloriar na minha fraqueza, porque eu não sou o maior. E pensa Paulo, gente. Paulo era o cara, gente. Paulo era um cara letrado da aristocracia romana. Paulo era um cara estudou os pés lá de Gamaliel. Paulo andou, foi discipulado por Barnabé. Paulo era o cara, gente, da aristocracia romana, judaica. O cara conhecia os povos, as línguas. O cara falava mais de uma língua, entendeu? Era poliglota, né? Poliglota. E ele está dizendo aqui, ó, se eu tenho do que me gloriar, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque é na minha fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Então o que eu e você precisamos para furar a bolha do orgulho? Principalmente nós aqui, os mais jovens. Eu sou jovem também. Os mais jovens, você precisa furar a bolha do orgulho.
Porque é na tua fraqueza que Deus vai se aperfeiçoar. É na tua fraqueza que vai se manifestar a fé, que vai se manifestar o poder de Deus, que vai se manifestar cura, que vai se manifestar um ministério abençoado, que vai te dar força para te ter uma vida produtiva. É quando você reconhece que você é fraco, que você não precisa ficar disputando com A ou B ou C. Olha para mim aqui, olha para mim. O irmão do teu lado, ele não é palho para você. Sabia disso? Tem gente que fala assim: fulano é bem sucedido. Ele não é palho para ti, meu irmão. Eu sei que hoje, tá, gente, a narrativa do mercado de business, eu sei que hoje a palestra, né, motivacional, ela faz essas coisas, tá? Ela tenta nivelar, mas a Bíblia quebra tudo isso, entendeu? A Bíblia quebra isso, gente. Sabe que às vezes tem coisas motivacionais que a Bíblia quebra. Quando a motivação ela é dizendo assim, ó, que tu é o cara, que tu é a cara. Gente, isso aí não tem base, gente. Tem hoje a motivação, a palestra de motivação, principalmente no mercado multinível. Eles te inflam, né? Ó, Jesus vai furar esse balão aí. O cara te... vai enchendo. Eu sou semideus. Estou no topo da cadeia como é que é o nome aí? Dos streamers, né? Que gera monetização. Eu estou no topo dos streamers aí, das redes sociais, das plataformas para ganhar dinheiro. Aí inflou, né? Jesus vai fazer assim, ó. Tem um cara que estava no topo desse negócio aí. Você viram que a bolha dele furou? Ele separou da mulher agora, aí está dando uma de louco, diz que vai se matar. Saiu com o avião dele, e ele tem um avião, gente. E diz que ele tentou tomar o avião do piloto para se matar, e os caras tiveram que segurar ele dentro do avião. Ainda bem, diz a história que estava o piloto e o copiloto do Legacy dele, e tiveram que segurar ele, um segurava e o outro foi para pousar o avião. Porque ele foi, se separou, brigou com a mulher, e ele foi fazer uma viagem. Ele é empresário de vários aí que você segue. Ele é empresário, ó, diz que quando vem de cima respinga para baixo, né? Ele é um empresário de vários que tu segue aí nas redes sociais. E ele foi e pegou o avião, o Legacy dele. Pensa, o cara já tem avião, gente. Um Legacy custa 16 milhões de dólares. Você sabe quanto que é 16 milhões de dólares? Multiplica por 5,49, você vai saber. Aí ele foi dar essa volta e queria derrubar o avião. E os caras falaram: não, quer morrer, morre sozinho. E nós não queremos morrer, nós somos teu funcionário. Aí disse que seguraram ele, tiveram que segurar ele, um dos pilotos, e o outro foi, pousou o avião, chamaram os médicos, meteu uma de louco, botaram camisa de força e levaram para o CAPS. Claro que não foi para o CAPS, né, gente? Foi para o Albert Einstein, né? O cara tem dinheiro. A bolha, ó. Porque esse cara que eu estou falando, ele está muito inflado, gente. Ele é o melhor, ele é... Não tem o Tony Robbins, aquele Tony Robbins dos Estados Unidos, que é o cara no topo aí do marketing multinível, da motivacional, tem, né? Esse cara no Brasil, ele estava nessa linha aí. E o brasileiros sabem que o Tony Robbins, esse aí é um cara equilibrado, né? Um cara inteligente, estudou nas melhores escolas, formado, né? O cara que merece atenção, tem bons livros. Só que o brasileiro não, o brasileiro às vezes ele não tem nem faculdade, ensino superior, mas ele está com a bola cheia. Você vai encontrar muita gente nesses marketing multinível que não estudou, cara. Ele fez um cursinho ali de 18 horas, 22 horas. E ele está metendo em ti, metendo um papel em ti ali, tu tá achando que é verdade. Agora não é o Tony Robbins. O Tony Robbins ele estudou nas melhores faculdades dos Estados Unidos. E esse cara aí, eu desconfio que ele também não estudou. Porque ter o dinheiro que ele tem e o cara tentar se matar, eu vou gastar tudo primeiro. O que vocês acham? Eu vou gastar esse dinheiro primeiro, depois me mato. E o que eu vou fazer? Não, gente, não. Então assim, ó, a bolha ela é furada quando nós não reconhecemos que nós temos fraqueza. E quando o orgulho entra no lugar da fé, quando nós não reconhecemos que temos fraqueza. Eu estou dando esse exemplo aqui, gente, porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia. E que nós, mesmo não tendo um legacy, nós temos também as mesmas dificuldades, porque nós somos todos humanos. Talvez a tua soberba, ela não é porque tu tem um legacy, mas tu tem uma bicicleta e já é soberbo, irmão. Como é que Deus vai te dar um legacy? Entendeu? O irmão
ele não tem, sabe? Ele não tem, eu vou te falar para ti, orgulho é que nem mau hálito. Anota aí, orgulho é que nem mau hálito. Quem tem não sente, só quem chega perto. Gente, desculpa, mas eu não estou ofendendo ninguém, né? Não, né? Mas é isso aí, gente, é que nem mau hálito. Sabe, o irmão fala assim, irmão bafudo. Varão bafudo, que isso, varão, dá uma balinha pro irmão. Pelo amor de Deus, não faz isso não. E ele todo cuidado, não, que isso, irmão, dá uma balinha pro irmão. Que ele não faz isso não, irmão bafudo. E ele teve que fazer uma brincadeira para sair da situação constrangedora. Legal? Boa sacada. E muitas vezes o que nós temos que fazer para sair da situação constrangedora é dizer o seguinte: não, irmão, Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu prefiro esperar um pouco mais, eu vou, né? Eu vou buscar mais a informação, eu vou orar, eu vou pedir paz para Deus no meu coração, mas eu não quero saber quem é o maior e também não quero ser o maior. A expressão bíblica é entre os irmãos aqui, eu sou o menor. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, ele é exaltado. Aquele que se exalta, ele é abatido. É o texto que está falando bíblico. E Jesus, vendo Pedro, assim como também o apóstolo Paulo, sendo homens capazes de reconhecer a sua fraqueza, os levantou sobremaneira. E se tornaram grandes apóstolos, homens de fé e não homens orgulhosos. Você vai encontrar na Bíblia um cara que eu briguei com a minha mãe antes de ela morrer, e ela me botou o nome do cara. Eu falei: mãe, Jonas, Moisés, um é orgulhoso, fujão, o outro é o libertador. Por que a senhora fez isso comigo? Né? Podia botar só Moisés então. Por que a senhora não botou um nome melhor em mim, Pedro? Por que a senhora não botou um nome melhor em mim, sei lá, Enoque? Sei lá, por que não botou um nome aí poderoso, Elias? Vai, esse é ruim, esse eu ia chorar daí. Vou falar para ela: por que a senhora não botou meu nome de José? Joseph. A senhora vem e me bota Jonas. O cara fugiu, chegou lá, até as plantas morreram. Ele foi pegar uma sombrinha, a planta morreu, porque ele era um desgraçado, orgulhoso, né? E eu falo: mãe, para que fez isso? Ela falou: fica quieto que tu é homem de Deus, Deus vai te levantar, Deus vai fazer de ti um grande homem. O filho, Jonas, assim, mas depois ele obedeceu. Eu falei: mas eu não queria obedecer, depois eu quero obedecer na hora. Ele obedeceu. A obediência tardia é desobediência. Aí eu obedeci depois, já desobedeceu, irmão, já está o fruto, já. O diabo já foi, correu e falou: vou peneirar ele. Peguei. Não, mas eu fiz, líder. Eu falei: tardio, já era, vai sofrer as consequências. Já era, irmão, já era. Eu sei o que eu estou falando. Eu já sofri as consequências, já paguei o preço. Então assim, para nós encerrar, eu quero deixar para você esse texto de Paulo: se tenho de que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Pode ficar de pé no seu lugar. Paulo foi um cara que combateu o bom combate. Qual o bom combate, pastor? O combate da fé. E eu quero desafiar vocês como igreja a não serem orgulhosos, mas viver por fé. Romanos 1:7 ou 1:17, vamos ver lá. Eu sei que está lá. Não, é 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não vai encontrar na Bíblia nunca um orgulhoso, um soberbo ou alguém exaltado se dando bem. Vai ser sempre humilhado. E cito aqui a figura de quem eu falei, Davi. Você sabe por que Davi perdeu 4 filhos? Você sabe por que Absalão,
ele teve relação no meio do pátio do palácio com a mulher do pai dele, que Davi tinha consequência, gente. Vocês acham que a morte de Urias ficou barato, assim, ficou de gracinha? Olha que coisa louca, gente. O propósito é algo muito forte, nós precisamos ser atentos a isso. Davi recebeu a seguinte notícia de Deus: Davi, pode ficar abaixo da tua bola aí, Davi. Ó, Jesus fura a bolha, mas Deus furava também lá no Antigo Testamento. Baixa a bolinha, Davi. Você não vai construir o templo porque as tuas mãos estão sujas de sangue. E Davi se desespera, gente. Olha que coisa louca isso. Onde que vai cumprir o templo? Em Salomão. Mas daí olha Salomão com o orgulho do pai. Cara, o troço caminha, parece que é do demônio mesmo, é encardido o troço. Salomão recebeu de Deus o quê? Sabedoria e riqueza. O que ele fez com a sabedoria e riqueza? Juntou um monte de mulher. Era para ele casar com uma mulher da linhagem judaica, pois ele foi juntar mulheres que serviam, adoravam outros deuses. O que adiantou, gente? O orgulho, meus irmãos, rouba a tua fé. O orgulho te tira, sabe? Eu estava falando com a minha esposa, eu falei assim, amor, é muito ruim quando esse livro aqui, para nós que estamos na igreja, ele se torna obsoleto. É muito ruim, gente. Porque o pastor prega, o líder trabalha, o obreiro trabalha e não tem resultado. E daí sabe o que acontece com ele? Ele acha que ele é que não presta. Se eu perguntar para o Luiz aqui, se eu chegar, o Luiz, está lá na Restinga, quando tu chega lá às vezes o culto tem 4, 5 pessoas, tu faz o louvor porque tu já é um cara que tem uma caminhada de fé. Mas tu, quando tu deita a cabeça no travesseiro, muitas vezes tu perde o sono pensando, onde é que eu estou errando? Só que os irmãos, que muitas vezes ouve, sai arrotando, não estão nem aí se o Luiz perdeu o sono, se o Luiz precisa estar bem para trabalhar no outro dia. Não estão nem aí. Por que, gente, que o Luiz tem esse pensamento? Porque o Luiz conhece a palavra e ele sabe da urgência de salvar vidas. Mas a pessoa que está lá, o neófito, ele até é interessante, ele chega na igreja, ele quer cargo. Eu quero ser o diácono, eu quero ser o presbítero. O que o senhor é? Eu sou servo aqui, então eu sou chefe do servo. Tem essa vaga? Eu estou aqui. Tá bom, irmão, você quer ser chefe do servo? Isso. Tá bom, vou abrir essa vaga para ti. Tem que ir por revisão de vidas, tem que ser dizimista, tem que ser parceiro de Deus. Não, eu vou ser o chefe precisa fazer essas coisas, principalmente ele. O cara já não quer. Na sala da nossa terra é muito bom, gente, porque nós temos critérios. E eu sempre falo, por que eu estou nessa igreja servindo a Cristo aqui? Porque tem critérios, senão, porque tudo que não tem critério para mim eu não quero nem saber. Eu saio de perto. Aí tu chega pro cara e fala assim, Yuma, querido, você vai ser o chefe do servo, só que tu vai ter que dizimar para cima, para o servo que está acima. Não, irmão, melhor não. Essa igreja de vocês aí, ó, tá pregando o Antigo Testamento. Eu não acredito na lei. Não acredita, irmão? Tá? Tu acredita no quê? Eu vivo na graça. Jesus morreu na cruz e de graça, graça sobre graça, o escândalo da graça me salvou. Eu não vivo mais na lei, eu não tenho que dizimar igreja nenhuma. Amém, irmão? Maravilhoso isso. Você não precisa mesmo. A graça é maior que a lei, irmão. Super abundou a graça, é maior que a lei. Então você não vai dar 10%, você vai dar 20%, porque a graça é maior que a lei. Tá maluco? Sim, irmão. Você não está na lei, você passou, né? Quando deu os 400 anos ali, você é forte, irmão, você passou. Você entrou no novo, Mateus, né? Marcos, Lucas, João, entrou. Você está no novo agora, na graça, então não vai mais dar 10%, porque 10% foi instituído pelos judeus. Na festa dos judeus, foi instituído pelo pai Abraão. Primeiro, vou dar um ensino já para você, para me encerrar. Eu tenho que falar isso aqui. O dízimo não é da lei. Olha o silêncio da morte.
Agora eu fui contra tudo que tu aprendeu. Viu? O dízimo não é da lei. Quando é que foi a primeira vez que apareceu o dízimo na Bíblia? Não, Luiz, não sopra, Luiz. Tu não pode soprar, Luiz. Pô, Luiz é mestre na palavra, fica soprando para você. Não é fazer isso, Luiz. Manda eles ir pro IV para a aula. Quando que apareceu a primeira vez no dízimo na Bíblia? Abraão para Melquisedeque. Tem um monte de teólogozinho formado, não sei aonde aí, gente, falando que o dízimo é da lei. Não, querido, o dízimo é antes da lei, meu irmão. Presta atenção, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, irmão. E é nessas coisas que eu falo que às vezes é tão estúpido tu ouvir o estúpido. Ei, pastor, estão cobrando dízimo na igreja. Dízimo é da lei, pastor. O senhor é judeu? Eu falei, meu Salvador é judeu. Acho que estou querendo. Eu fui enxertado nessa salvação e fui eleito por um judeu, Jesus Cristo. Então eu sou judeu mesmo. Espiritualmente sou judeu. Eu ganhei salvação do judeu. E agora? Ou eu não sou salvo. Não tem argumento, irmão. Falta ler a Bíblia. Amém? Então, quando que eu tomo essa decisão? Quando na minha fraqueza se aperfeiçoou o quê? O amor de Cristo, que está à minha disposição para me salvar. Hoje, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, nós vamos fazer uma oração só. Diga assim: Senhor Jesus, hoje, eu mesmo, não vai precisar demônio nenhum me acusar diante do Senhor. Eu mesmo, eu furo a bolha do orgulho. E se eu tenho no que me gloriar, eu irei me gloriar na minha fraqueza, porque sei que o Espírito Santo habita em mim. Por isso eu serei alguém levantado pelo Espírito Santo de Deus. E não há força em mim, há fraqueza, mas a força que está em mim vem do Senhor. Levante a sua mão bem alto e diga: Senhor, fortalece-me aqui hoje. Porque eu não quero ser mais um orgulhoso. Eu não quero ser mais um discutindo a respeito das tuas bênçãos. Elas são todas minhas. Porque eu sou filho, eu fui conquistado, eu fui comprado pelo alto preço. Por isso hoje, Senhor, eu tomo posse do crescer na fé, em nome do Senhor Jesus. Se você pode, aplaude a Ele. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos. Cresça na fé. E o orgulho morreu e você cresceu. Então levanta a sua mão na direção da sua casa. Os demais avisos você pega nas nossas redes sociais. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. O Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus abençoe.